Bom dia, gente. A minha teia de aranha como tá, gente? As galinhas tinham derrubado. Agora não estão vindo pra aqui depois das chuvas, rapaz. A minha suculenta teia de aranha. Tá muito bonita, viu? Aqui tá meus galinhos que eu plantei, tudo pegado. Um bocado por aqui, ó. Tudo galinho de roça do deserto. Ainda bem que os pintos deixou de vir por aqui.